Namastê, mais um momento do poder do agora. Viemos girando do nada, espalhando estrelas como um pó. As estrelas puseram-se em círculo e nós, ao centro, dançamos com elas. Uma pedra do moinho em torno de Deus gira a roda do céu. Segura um raio dessa roda, terás a mão decepada. Girando e girando, essa roda dissolve todo e qualquer apego. Não estivesse apaixonada, ela mesma gritaria: basta! Até quando há de seguir esse giro? Cada átomo gira desnorteado. Mendigos circulam entre as mesas, cães rondam um pedaço de carne, o amante gira em torno de seu próprio coração. Envergonhado ante tanta beleza, giro ao redor de minha vergonha. Vem, ouve a música do samba. Vem unir-te ao som dos tambores, aqui celebramos. Somos todos a verdade, em êxtase estamos. Embriagados sim, mas de um vinho que não se colhe na videira. O que quer que pensem de nós, em nada parecerá o que somos. Giramos e giramos em êxtase. Esta é a noite do samba. A luz agora, luz. Eis o amor verdadeiro que diz a mente: Deus, este é o dia do adeus. Deus, adeus. Todo coração que arde nesta noite é amigo da música. Ardendo por teus lábios, meu coração transborda de minha boca. Silêncio, silêncio. És feito de pensamento, afeto e paixão. O que resta é nada além de carne e ossos. Por que nos falam de templos de oração, de atos piedosos? Somos o caçador e a caça, outono e primavera, noite e dia, o visível e o invisível. Somos o tesouro do espírito. Somos a alma do mundo, livres do peso que vergasta o corpo. Prisioneiros não somos do tempo nem do espaço, nem mesmo da terra que pisamos. No amor, fomos gerados. No amor, nascemos. Muito bem. Nossa, é de arrepiar, né, gente? É muito forte, não só o poema, como as imagens. E hoje eu quero, como eu havia dito, trazer esse tema super importante, porque eu considerei para mim um clarão.
um estado de compreensão muito profunda que eu acabei conseguindo ter e quero compartilhar isso com vocês. É a minha verdade e se ressoar com vocês, vai ser ótimo. Se não ressoar, também tá tudo bem, tá bom? Eu vou começar do começo, né? Então, nesse momento em que a gente vem estudando, sei lá, cerca de um ano para cá, quando eu comecei a descobrir essa coisa do ego e do espírito, tinha alguma coisa ali que me deixava intrigada. E é da onde surgiu o ego? Como que ele, da onde ele parte? Qual é a sua origem? E até então, até há poucos dias atrás, apesar de estar lendo O Poder do Agora, apesar de entender ele, eu não sabia de onde surgia, da onde surge esse equívoco. E se é um equívoco realmente. E aí eu venho também trabalhando o masculino e feminino. Como eu trato isso, né, nas pessoas, a gente procura trazer esse equilíbrio para esse masculino e esse feminino, eu queria entender isso muito profundamente. E parece que na virada do ano, isso meio que se deu para mim. Eu consegui ter um acesso a algo que está fazendo todo o sentido para mim. Apareceu uma live, uma canalização, e eu comecei a estudar essa canalização e eu senti que aquilo ali começou a reverberar, falando exatamente desse masculino e desse feminino. E ali eu consegui encontrar todas as respostas. Gente, abriu um horizonte imenso na minha cabeça. E aí eu vou começar a compartilhar com vocês. Digamos que a consciência, que é essa totalidade de todas as coisas e de tudo que existe, ela se mostra em duas faces. Ela expele duas potências, duas energias conscientes. Então, nós temos uma primeira energia, que é uma energia de pulso, de expansão, de foco, de criatividade. É uma energia que eu diria que é a própria expansão da consciência. Eu costumo colocar esse nome, não tem nome, mas só para a gente poder entender no âmbito humano. É como se fosse uma consciência deslocada. Ela se desloca do todo para dar origem a uma individualidade. Esse deslocamento permite uma individuação, permite um destaque, permite uma separação do todo. Olha que interessante. Esse deslocamento é como se fosse uma gotinha do oceano saindo do oceano, ok? Essa potência, eu vou chamar isso de potência, é uma potência masculina. E ela é que vai dar origem ao ego. Ela vai dar origem a uma individualidade. Ela vai dar origem ao eu. Nós estudamos durante todo esse percurso os atributos da fonte, lembram? O que a gente estudou? Deus fez o céu, a terra e viu que era bom. Existe todo um atributo e um campo positivo. Então, existe nesse potencial consciência o fator nutrição, proteção, saúde, prosperidade,
beleza, abundância, amor, felicidade. Prestem atenção. Todo esse potencial que existe na fonte, ele é feminino. E ele é que tem a necessidade de se expressar. Então, voltando ao que a gente aprendeu lá atrás, lembra que a gente leu numa das nossas leituras? Não existe uma pessoa benevolente, existe a benevolência. Não existe uma pessoa saudável, existe a saúde. São os atributos da fonte da consciência. Um não vive sem o outro. Esse é o nosso yin e o nosso yang, fazendo essa integração. Vê se vocês conseguem entender. Num primeiro momento, a benevolência precisa se destacar da fonte. É como se essa parte feminina quisesse se manifestar, ou seja, a benevolência quer se manifestar. Quando a benevolência quer se manifestar, vem esse pulso masculino para dar origem a essa benevolência. Esse potencial feminino é todo o potencial que eu poderia dizer para vocês que é a casa, é a totalidade, é a não diferenciação. Enquanto o masculino vai gerar diferenciação, o feminino gera a não diferenciação. O feminino é todo o potencial positivo, porque só existe o bem, só existe a benevolência, o amor, a beleza, a saúde. Olha como isso vai estar fazendo o processo de manifestação na matéria. É esse yin, que é o feminino, e é esse yang, que é o masculino, se fazendo presente na matéria. É como se todo o potencial interno da consciência e o feminino representa esse potencial interno, quisesse se expressar. E ele só se expressa através da consciência, através desse potencial que tem o poder de individualizar-se. Olha como tudo começa. Então, um não pode viver sem o outro. Tudo é yin e yang, tudo é masculino e feminino, em todas as coisas. Não estamos falando de gênero, nós estamos falando de potências. Por isso, nós temos que ter claro e evidente essas duas potências, porque lembra, es é o que você é, pi, masculino e feminino, ritual. Então, o que você é? Um rito do masculino e do feminino. Isso é o que cada um é. Não só homem, mulher, mas cachorro, gato, formiga, plantas, tudo. Só existem essas duas potências no mundo, fazendo o seu bailado acontecer no campo fenomênico. Aí nós vamos conseguir, a partir de agora, além de nós conseguirmos entender essas duas potências em nós e percebermos esses desequilíbrios, como que isso se desagrega, causando doença, conflito e gerando o próprio ego. Então, nós temos essa potência masculina, tá? Que é uma potência de eu. E o que essa potência feminina faz? Ela é o sou.
Então, eu sou. O masculino é esse aspecto interno do ser. Desculpa, é o aspecto externo do ser. O feminino é esse aspecto interno do ser. O masculino é a cabeça, é a razão, são os pensamentos, é o foco, é o objetivo. O feminino são as emoções, é o interno. É aquele que possibilita a sua expressão. Ele precisa se expressar no feminino. Nós só conseguimos nos expressar a partir desse feminino. É ele que se coloca para se expressar através dessa individualidade. Então, quando começa a acontecer essa ruptura, olha que interessante. Na nossa primeira aula, nós lemos um texto que ele fala quando os indivíduos estão separados, sentem isolamento, alienação e medo. Quando eles estão integrados, eles se sentem plenos. Então, como que nós estamos a partir dessas duas potências no nosso ser? Como isso está se desenvolvendo? Como essa dança está acontecendo, fluindo e se transformando? Aí agora nós vamos ter o surgimento do ego. O ego seria essa parte eu, separada desse interno, separado desse feminino, querendo impor. Impor o quê? Subjugar o feminino. Gente, não estou falando de homem e mulher, tá bom? Isso é gênero. Eu estou falando de potências. Quando que começa um masculino, um yang, subjugando um feminino? Não dando importância às emoções, não dando importância ao seu estado interior, se propagando mais para o externo, se colocando cada vez mais no externo e numa ação, sem pausa para se observar, para se sentir. Durante milênios, o masculino começou a subjugar esse feminino. E isso foi demonstrado a partir de um externo, onde as mulheres começaram a ser completamente massacradas, deixadas de lado. Tudo que elas faziam não tinha seu valor. Quando elas começavam a executar aquilo que elas vieram para executar, para demonstrar esse potencial também no homem, que era se conectar com os animais, se conectar com as plantas, trazer a cura, se conectar com as energias, porque ela tem esse poder de conectar o céu com a terra, de conectar o extrafísico com o físico. Ela foi chamada de bruxa, ela foi queimada, ela foi colocada, enclausurada dentro de casa. Elas não podiam mais se expressar. Só que isso estava acontecendo externamente, num campo coletivo da humanidade, e estava acontecendo num campo interno. E como que as pragas, as doenças começaram a dizimar muitos. Uma febre matava muitos, porque estava ocorrendo um desequilíbrio entre esse yin e yang, as duas potências da consciência. O que isso foi gerando ao longo de toda a humanidade? Opressão. Por quê? Essa potência masculina, ela começou
a ficar muito exacerbada. E ela começou a se estabelecer, inclusive no gênero feminino. Nós, mulheres, acabamos por medo de sermos queimadas ou, enfim, uma série de coisas que aconteciam no campo externo, nós acabamos ficando também enclausuradas no nosso potencial feminino. Ele começou a ser oprimido. Todas as religiões se tornaram, colocaram o masculino como sendo o centro e determinando o poder a partir do masculino. Deus passou a ser homem. Enquanto que todo esse potencial de amor, de vida, de felicidade é uma face, digamos que seja assim, tá bom? É uma face do todo. É uma face da consciência. A consciência se expande sempre nesses dois potenciais. Não existe manifestação sem essas duas potências. Não existe. E aí, o que que aconteceu com todo esse processo de uma subjugação do feminino, dessa potência feminina, começou a se exacerbar o negativismo. Porque junto com o ego vem algo separado da fonte, separado desse positivo. Esse eu consciência deixou de ser consciência, se tornou inconsciente e se transformou apenas numa individualidade. Uma individualidade que agora começa a depender de um Deus fictício, de um Deus masculino todo-poderoso. Eles começaram a não retiraram esse poder do potencial masculino, porque ao mesmo tempo que do potencial feminino, desculpa, ao mesmo tempo que isso fazia reverência à mulher, fazia referência à mulher, se referenciava à mulher, mas eles não conseguiam ver que isso estava nele. Então, cada vez mais os homens também abafaram o seu potencial feminino. E aí entraram num processo catastrófico e patológico. É aí que o ego surge. Não só numa proporção individual, como numa proporção coletiva. E aí, o que que ocasionou? Ocasionaram também os processos de registros de sofrimento na humanidade. Aí nós começamos a perceber o separado. Aí nós começamos a ter um conflito entre homem, gênero e mulher. Começamos, porque a mulher, depois de um certo tempo, que é a própria potência feminina, ela começou a falar: basta, até aqui você foi. Agora eu preciso expandir, sou eu que vou manifestar. Então, todo esse potencial feminino, que é o amor, que é a vida, que é o positivismo, que é o pensamento positivo, é a verdade, é a abundância, é a expressão genuína de cada ser, em cada ser, ela precisa estar, é a liberdade, ela precisa se manifestar. Então, a gente começou como se fosse uma guerra contra o ego, mas sem entender quem é esse ego. Esse ego é a própria consciência que se individualiza. Mas o que que ela precisa fazer? Esse ego precisa fazer para se reintegrar? É se conectar com Deus, com Deus que você nunca viu, só ouviu falar, que alguém fala que está sei lá onde. Não. É nos conectarmos com esse feminino que já está em cada um de nós.
é fazer essa reconexão verdadeira com esse campo positivo. Prestem atenção no nosso corpo. Nós produzimos células de defesa. Nós produzimos o processo de nutrição através dos alimentos, o próprio corpo faz o seu processo de nutrição. Através da nossa respiração, o próprio corpo estabelece o prana, o ar vital, que vai dar, que é a própria vida. Através de todo o nosso processo de conscientização, de colocar consciência, nós estabelecemos uma autocura. Por quê? A própria célula, ela é positiva. No momento em que a gente começa a estar muito nesse ego, nessa separação inconsciente, nossas células começam a ficar negativas. E aí começa a gerar caos, doença. É o desequilíbrio, a desagregação desse feminino que já está em nós. Um outro ponto aqui que eu preciso colocar para vocês, que é assim, primordial nós conseguirmos entender, são os nossos centros de forças, que são os nossos chakras. Eles são entremeados por essas duas potências. O primeiro chakra lá embaixo, o nosso primeiro centro de força, é o eu, é o masculino, é aquele que aterra. Lembra que a gente falou logo na nossa primeira aula? O nosso segundo chakra é feminino, que são as nossas águas. Então, o primeiro é o terra, elemento terra, não a terra Gaia, mas o elemento terra, para que você possa aterrar, se individualizar, essa consciência, que é a totalidade, ela simplesmente vai servir de apoio para o feminino expandir. Olha que diferença. Quando o masculino serve de apoio para o feminino expandir, o que que nós vamos expandir e manifestar? Amor, benevolência, prosperidade, abundância, saúde, florescer, beleza. Essa é a função desse elemento masculino. Se o feminino não tiver esse elemento masculino que dá base, sustentação para que esse feminino se manifeste no campo físico, não acontece. Então, como que nós conseguimos fazer esse masculino se tornar saudável e se manifestar da maneira como ele tem que se manifestar? Trazendo essa consciência, entendendo que esse ego é uma fagulha dessa consciência, é uma consciência deslocada. Se ela é uma consciência deslocada, ela é um masculino, ela se deslocou de um todo. O todo é esse campo positivo. Lembra que a gente conversou? É esse campo positivo. Não existe uma pessoa benevolente, existe a benevolência. Então, a benevolência se manifesta individualizada. Existe, o ego tem a sua importância nesse sentido, de estabelecer essa base, para que nós possamos ser a luz do mundo, porque o próprio feminino é a luz. O feminino é essa porção interna da consciência, é todo esse potencial de beleza, de amor e de positivo que quer se expandir, que quer se expandir, não, que quer se manifestar. A consciência, que é Deus, numa totalidade, ele cria foco, objetivo, para que essa manifestação aconteça. Quando nós temos
essa elevação desse potencial masculino muito em evidência, aí é que nós vamos conseguir perceber esse desequilíbrio. Então, lá na base, nós temos esse masculino. No segundo chakra é o nosso feminino, é o fluir com as águas. Depois, nós temos o plexo solar, que é masculino novamente, e é a sede do ego. Depois, a gente sobe para o plexo cardíaco, que é feminino novamente. Aí, aqui em cima, nós temos o plexo da garganta, laríngeo, já é masculino. E no terceiro olho, já é feminino. Quando chega no Sahasrara, é a integração, é o dois se tornando em um, e o um que se dissipa se tornando dois, que nunca é dois. Então, eu posso dizer que Deus é masculino e feminino, e posso dizer que Deus não é masculino e nem feminino. Olha que incrível isso. Então, como que a gente está vendo toda essa confusão e todo esse conflito generalizado, guerras, subjugação do feminino com estupros, mulheres que apanham. Olha, é uma tentativa de medo e de insegurança tamanha, sabe por quê? Porque não tem como sobreviver. Uma energia sozinha não sobrevive. É esse ego patológico, é o ego desagregado, é essa consciência inconsciente. Está totalmente desagregado do seu conteúdo total. E é isso que eu quero ressaltar para vocês. Então, quando a gente faz agora lá aqueles equilíbrios dos chakras, né? Eu fazia isso, eu sou do yoga, a gente aprende que tem os mantras dos chakras, as cores dos chakras. Não, vamos pensar nessas duas potências, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino e feminino integrado. Todos os nossos órgãos, eles são masculino e feminino. Aí eu vou dizer para vocês como que essas emoções, lembra das emoções primárias e as emoções secundárias que surgem? Todo o nosso sistema biológico, eles são regidos por essas duas energias completamente coerentes e conscientes. Porque o feminino deles vão estar emanando exatamente aquilo que é o feminino da fonte. Um exemplo, lembra que eu falei para vocês? O fígado, a primeira emoção dele é a benevolência. Quando esse fígado está em desequilíbrio, ou seja, quando ele se desacopla o masculino do feminino, quando o ego toma conta, o que que gera? Raiva. É uma emoção secundária. É uma emoção de uma potência masculina sobrepondo a potência feminina. Se você tem, por exemplo, um pulmão, a primeira potência do pulmão é de proteção e de conexão. Isso é um potencial feminino do todo, da fonte. Quando você tem um desacoplamento, a energia você está com pensamentos mais egóicos, pensamentos mais no masculino, nessa potência masculina de separação, o que que gera? Pesar da desconexão, a tristeza de uma desconexão, o peso da desconexão. Olha a inteligência do nosso sistema.
E mais um ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Toda emoção secundária, ela surge a partir de um pensamento. A emoção é o feminino, o pensamento é masculino. O coração, que é o chakra feminino, ele integra cabeça, mente com barriga. Cabeça, mente masculino com barriga feminino, emoção. Todas as vezes que nós, a partir de um pensamento, porque o pensamento vem sempre primeiro, a emoção é mais lenta, o pensamento é mais rápido. Por quê? Porque o masculino é esse pulso de expansão, o feminino é o pulso de atração. Então, vem um pensamento, o pensamento ele está pautado no ego. Por quê? Quando ele vem com raiva, com frustração. Você entende? Mas num primeiro momento, ele deveria ser neutro. É só um pensamento. Por quê? Seu coração bate, seu rim filtra, seu estômago e o baço transforma. E a mente pensa. É a função dela. Mas por que que incomoda tanto? Porque esses pensamentos, eles não estão em fluidez com o feminino. O pensamento está muito masculino, está muito no ego, está muito em separação, está muito naquela subjugação, está trazendo as remanescências do seu passado de sofrimento, de subjugação na família, na sociedade, na cultura, e aí gera uma emoção secundária, porque você está desagregado desse feminino. Parem para pensar sobre isso. Veja se isso está fazendo sentido com vocês. E olha como isso é muito importante. E olha como essa cura já está em nós. A cada milésimo de segundo da nossa vida, por que que precisamos estar em presença, em potência de presença e no agora? Porque quando você está na presença, no agora, quem está ali é um potencial masculino da consciência totalmente integrado com seu campo total de atributos positivos. No momento em que que ocorre a desagregação, você pode perceber seu pensamento ou vai para o passado ou vai para o futuro na ansiedade. No agora está acontecendo coerência, está acontecendo masculino e feminino dançando, masculino e feminino se entrelaçando. Só acontece isso no agora, milésimos de segundo, um após o outro. Quando você vai para o passado ou vai para o futuro, você entra num campo negativo. O campo negativo tanto está no passado, como também está num futuro que é sempre pessimista. Lembra que a gente viu? Por quê? Porque é um potencial masculino que só vive separado do campo, automaticamente tudo é negativo e tudo é sofrimento. Com essa desagregação que ocorreu, que está ocorrendo em todas as pessoas, na humanidade, no coletivo, principalmente, o que nós acabamos gerando? Um corpo de dor. Olha que interessante, que é o que Eckhart fala também. Nós geramos um corpo de dor a partir desse ego individualizado, dessa consciência inconsciente,
onde nós trazemos todas as remanescências da subjugação do poder do masculino desagregado desse feminino, desagregado da fonte. Não precisa ir para lugar nenhum, não precisa fazer promessa, pode fazer se quiser, mas é compreender isso internamente, é voltar para esse interno. Como que a gente equilibra nossos chakras agora? Internalizando. O que mais as pessoas detestam, falar em meditação para elas é quase que tortura. O masculino está tão em evidência que trazer esse feminino à tona, elas têm horror, seja ela mulher, seja ela homem, independente do gênero. Quando nós sentamos para meditar, é um processo de autoobservação. Ali você vai ver as suas neuroses, as suas loucuras, os seus pensamentos oscilantes, a sua potência masculina no mais alto nível. E pode perceber sempre pensamentos negativos, de medo, de insegurança, de raiva, de lembrança, de frustração. Agora, uma boa notícia. O feminino está assim no seu auge e o masculino está entrando em agonia. Por isso, ainda vamos ver tentativas cruéis, ainda algumas guerras acontecendo, ainda muitos conflitos dentro de casa, porque não só a mulher não está olhando para esse feminino como o homem, estão completamente desagregados, e esses conflitos externos, exatamente para mostrar o que está acontecendo internamente, essa total desagregação. Então, a alma, o feminino, o potencial, todos esses atributos precisam se manifestar na Terra, precisam estar no nosso cotidiano, fazendo parte, se integrando, acolhendo, nutrindo tanto o homem quanto a mulher. Podem perceber todas as profissões, qualquer profissão que você veja, qualquer profissão, desde a mais simples, a mais, sei lá, sofisticada de uma tecnologia, qualquer que seja ela, são atributos da fonte. É o feminino, é o serviço, é o servir. Só que o que está acontecendo? Não estamos dando esse valor e atribuindo isso a esse feminino. Continua sendo esse ego separado, inconsciente. Se eu posso dizer, se é que existe essa fala, Deus tem mais potencial feminino do que masculino. Porque tudo que ele faz é bom e ele é bom o tempo todo. Ou ela é boa o tempo todo. Então, eu quero muito que vocês consigam entender esse processo, sabe? Do masculino e do feminino em vocês, gerando estabilidade, gerando equilíbrio, gerando harmonia, gerando coerência, gerando satisfação das necessidades, que isso é do feminino, gerando nutrição. Vamos só observar o Sol e a Terra. O Sol é o masculino, a Terra é o feminino. O que a Terra expressa através de todos os seres que brotam dela?
O sol masculino, consciente, ele dá apoio à terra para que ela se expresse, que ela expresse o todo, a vida. Olha que interessante, até quando você vê também uma árvore, né, de frutífera, até de flores mesmo, a vida e a morte acontecendo naquela árvore. Olha que interessante. A árvore, ela não fica brava porque ela é uma árvore e está ali parada, há milênios parada. Olha que interessante. Ela simplesmente expressa o feminino dela a partir do masculino que dá essa sustentação. Ela dá o fruto, ela dá a flor, ela dá a sombra. Ela está expressando o feminino em total coerência com o masculino. O masculino está em total coerência com o feminino. E a terra transbordando, transbordando o seu feminino, transbordando e se manifestando. Assim é que nós temos que ser. Nós, seres humanos, gênero masculino, gênero feminino. Nós estamos aqui para nos apoiar mutuamente e estamos aqui para florescer, para expandir e brotar essa potencialidade. Por isso que o pensamento positivo é real, é um fato. Quando nós começamos a formar esse campo de dor, esse corpo de dor, nós começamos a nos relacionar uns com os outros, não mais em consciência para consciência, e sim de corpo de dor para corpo de dor. Nós estamos acionando o corpo de dor uns nos outros. E, gente, já viu casos assim de pessoas que parece que está fora de si, sei lá, é tomada por uma raiva, por uma ira, né? Quebra alguma coisa, mata alguém, são os crimes passionais, né? Isso tudo é um potencial masculino desagregado, todo voltado para o campo negativo, todo voltado para uma independência que não se sustenta. E nós estamos agora na nova era. A nova era é a era do potencial feminino. Tem muitas pessoas se abrindo e compreendendo todo esse processo. E estão se curando a partir disso. Porque é o que é. É pi, masculino e feminino, ritual. Então, podemos agora não mais ficar cantando mantras para os seus chakras, não precisa. Pensar nas cores também não precisa. Se quiser, pode fazer isso. Mas internalizar, meditar e perceber o seu masculino e o seu feminino. O seu masculino está te oprimindo? O seu masculino está te subjugando? Não deixe. Seja homem, seja mulher. Você vai conseguir se expressar lindamente. Você vai conseguir aqui no ego, o centro do ego, que é o plexo solar, você vai ser um ego consciente. Ok? E aí você vai conseguir se expressar, você vai conseguir se conectar. Aqui, o centro do terceiro olho, você vai ter as suas intuições. Você vai perceber no outro suas energias. Você vai conseguir fazer essa conexão e perceber que o outro está com esse desequilíbrio do yin e do yang, do masculino e do feminino nele.
quando ele entra nesses acessos de loucura. E aí está gerando um corpo de dor, que é um corpo de dor associado a um ego que está desagregado do seu feminino. Então, gente, queria muito trazer isso para vocês, porque para mim é um processo de cura e de introspecção muito grande, muito importante, e que nós vamos fazer para o resto da nossa vida. Nós vamos conseguir entender a partir disso que todo mundo, tudo que é manifesto, tem esse masculino e esse feminino. Um não vive sem um outro. E precisamos abrir para esse feminino. Abrir para esse feminino é olhar as nossas emoções, olhar as nossas neuroses, parar para perceber nossos pensamentos, sair dessa casca egóica, separada, individualizada, inconsciente, mas se tornar uma consciência individualizada, consciente, que apoia o feminino, deixar o feminino expandir e o feminino ser. Lembra? Eu sou. Eu masculino, potência de expansão. Sou todos os atributos da fonte manifestando na Terra. E a gente viu muito nesse vídeo que a gente assistiu aí agora, as duas potências do masculino e do feminino, que foi muito bonito, né? Fátima, obrigada, tá, meu bem? Até a próxima. Depois você assiste o finalzinho. Então, hoje eu queria trazer isso para vocês. E eu vou ler um pouquinho do Eckhart, né, do Nosso Poder do Agora, porque eu acho que vai ficar cada vez mais claro para a gente conseguir compreender toda essa situação do ego. Agora a gente vai conseguir entender mais claramente, porque agora a gente sabe de onde ele surge. Esse potencial masculino, ele não tem nascimento, ele simplesmente existe, ele jorra da fonte, é eterno, que é a própria consciência. Mas o ego, ele nasce no momento da manifestação, no momento da individualização. Para que ele se torne consciente e eterno, ele precisa se integrar ao seu potencial feminino, que é a totalidade da fonte, ok? Então vamos continuar aqui. Nós estamos na página 60. Consigo ver, o rapaz vai falar, tá? Consigo ver a importância suprema do agora. Mas não posso concordar quando você diz que o tempo é uma completa ilusão. Eckhart responde: quando afirmo que o tempo é uma ilusão, não tenho a intenção de fazer nenhuma afirmação filosófica. Estou apenas chamando a atenção para um fato simples. Algo tão óbvio que você pode achar difícil de entender e até mesmo considerar sem sentido. Mas perceber isso será como cortar com uma espada todas as camadas de problemas criadas pela mente. Repito que o momento presente é tudo o que temos. Não há um tempo em que a nossa vida não é este momento. Não é verdade? A insanidade do tempo psicológico. Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental, se olharmos para suas manifestações coletivas. Elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias, como o comunismo, o nacionalsocialismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas. Podem perceber aqui. O que acontece com esses processos? Sectarização, separação, potencial masculino se reverberando no coletivo externo. Percebem isso? Estão sentindo?
que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. Eles não sabem que o bem é o feminino e é sempre no agora. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação, sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Muitas vezes, os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor na Rússia. Olha que incoerência, gente. Para se ter algo melhor, precisa se estabelecer uma ideologia a custas de violência. Olha a desagregação aí. É muito incoerente. Na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como a crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? Porque a mente é masculina, não tem sentimento ali, que é o feminino. De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum outro lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita a breves prazeres como sexo, comida, bebida e drogas? Ou relacionada a uma emoção ou excitação? Olha a desagregação. Isso é para a gente observar. Se você não faz o processo de observação, o feminino não aflora. Se você fica só nesse mental, é só negatividade. Você está sempre pensando em vir a ser. Olha só o ser. Adquirir, alcançar, ou em vez disso, está à caça de novas emoções e prazeres. É o masculino buscando o feminino de forma errada, mal compreendida. Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê um sentido à sua vida? Olha o sentido de desagregação. Porque se você está convergido, né, no seu yin, no seu yang, você não espera, você está ali pleno. Simplesmente sua contraparte surge. No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora. Olha só, vou repetir. No estado normal de consciência, ego consciente, potencial masculino, o poder e o infinito potencial criativo, o feminino, do agora, estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. A dança só acontece no agora, o masculino e o feminino. Todo o potencial positivo da fonte, a abundância, a prosperidade, a vida, a alegria, a contemplação, o contentamento, só está momento a momento, quando você está consciente. Esse ego consciente está deixando o feminino
se manifestar. É simples, gente, não é difícil. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação, emoção negativa, emoção secundária, tá? Reação e desejo são encenados repetidas vezes, o corpo de dor é acionado. Como um roteiro dentro da nossa mente que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório. Vou ler mais um pouquinho que está muito bom, né, gente? Rapidinho. A negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo. O cara vai falar, esse é um outro tema, tá? Mas acreditar que o futuro será melhor do que o presente nem sempre é uma ilusão, ele está falando. O presente pode ser terrível e as coisas podem melhorar no futuro. E muitas vezes melhoram. O rapaz está falando. Descartes responde: o futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado, acessando o poder do agora. Porque no agora só existe o positivo. Quem traz o negativo para o campo é a mente separada, desconectada do feminino. É esse masculino muito separado da fonte. O feminino é a própria fonte. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, uma pessoa agora pode matar 1 milhão delas com um simples apertar de um botão. É para a gente pensar muito como que essa desagregação interna estoura no nosso campo externo e como que isso está patológico. Essa desagregação causa tudo isso, né, Adriana? Tudo, tudo. Eu estou Porque impressionada. você está conseguindo entender? Olha como Tô. é simples, é muito simples. Porque quando a gente consegue entender o que é a fonte, consciência e fonte, Deus fez o céu e a terra e viu que era bom. Tudo que acontece é bom, porque o feminino, esse pulso, que é o pulso de atração, de unidade, é o Sabe o que pulso eu pensei de também? ah, Quando ele escolhe Nossa Senhora, né, para ser a mãe de Deus, então o valor, o poder que ele deu a uma mulher
Porque não existe sem a mulher no sentido é gênero, tá? Mas ali é só é um ícone, é uma representatividade. Você percebe que existe homem e mulher, existe cachorro e cachorra, Uhum. galo e galinha. Eu só não sei Claro. se existe peixe e peixe e peixa. Porque tudo é esse masculino e esse feminino, é o grande segredo, é a grande mística da vida. Mas tem que estudar isso, te ouvir, porque a maioria das pessoas não está entendendo assim. Não sabe por que está acontecendo tudo isso. Exatamente. E aí você gera um campo negativo medonho, não só externamente, porque o externo só está reverberando o interno. Exatamente. Você está entendendo? Estou entendendo. Será que isso é uma mudança real? Ele está falando. Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que é que determina a qualidade da nossa consciência? O que é que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Quando esse ego consciente, essa consciência individualizada, essa consciência destacada, estar na presença. Mas quando ela está na presença, ela olha para o todo que está em volta dela, em torno dela, e ela não está desagregada do seu feminino, do todo. Então, ela olha aquele episódio conectada com sua porção feminina, conectada com os atributos da fonte, conectada com beleza, com saúde, e ela vai olhar aquele indivíduo que está ocasionando aquele sofrimento, um indivíduo desagregado, patológico, doente. Pode-se colocar isso para um morador de rua também? Para todos. Ele é Eles um chegaram a morador esse de... ponto, né? Exatamente, um morador de rua também tem opções, tem escolhas também, sabe? Porque o morador Aham. de rua pode ter passado por um sofrimento familiar, né? Que ele ficou tão envolto com a mente dele que ele só pensa negativo. Ele está Uhum. completamente desagregado do feminino, Entendi. entende? E aí toda a vida dele gira em torno desse negativo. As coisas. Aí você vai ter doença, você vai ter escassez, você está fora, você está desconectado da fonte. Vai ter vícios, Vícios, exatamente. Porque a tudo para fonte é o quê? fugir, né, da Saúde. realidade. A fonte é vida eterna, não é? É, Olha só, no momento em que a gente conseguir pensar nisso, você sabia? Sabe quando a morte ocorre, a morte física? É uma desagregação do yin e do yang. Quando mas a você fala morte, que morte que morte você está falando? física, a morte física do corpo físico. A morte normal? Normal, é, a morte, que é a morte, só quem É morre é o físico. O É uma físico desagregação? é uma desagregação do yin e do yang. Você coloca a mão no pulso, o pulso começa a ficar vazio, não tem ti. O ti é o yang. O sangue é o yin, no caso. Aí você começa a sentir aquele pulso vazio, você vai lá no ponto do estômago e do baço. Quando o estômago e o baço para, não tem pulsação ali, você pode falar, olha, daqui a 2 dias no máximo se vai. Está tendo desagregação do yin e do yang no próprio baço, que é o transformador da energia pós-celestial. Mas todo mundo tem sua hora de partir, né, Adriana? Mas isso é uma coisa que a gente está acreditando, tá? Te digo Ah, mais, te digo mais. Nós somos vida eterna. No momento em que a gente desagregou o yin do yang, o yang, ele é esse processo de expansão e individualidade. O yin é vida eterna. Se você desagrega o tempo todo, a vida inteira nós estamos escutando que as pessoas estão morrendo. A vida mas a inteira, vida inteira. porque está acontecendo a desagregação.
Nós podemos ter uma nova terra. Nós podemos ter uma nova terra. Nós podemos ter um yin e um yang fluido, em total saúde, no agora, na presença, em espírito, o tempo todo, podendo nos nutrir. Por que que a gente morre? Por que que tem que ser assim? Porque ocorre desagregação do yin e do yang. Tudo é uma experiência. Isso aí eu acho difícil de entender, porque a vida inteira a gente sabe que vai morrer. E é igual nascer. E é isso que está na sua mente. Mas É é o isso que eu campo aprendi. negativo. Exatamente, é o campo negativo. Entende? É o campo Hum. negativo. E todas as religiões trabalham em cima disso. E a idade? A pessoa não conta a idade, 100, 200 anos, como que fica isso? Então, olha só, presta atenção. É dito nas escrituras antigas que seres de muitos anos, né? Coisa de milênios, viviam 2, 3 mil anos. O processo de desagregação foi acontecendo. A gente acha que está evoluindo? Tá, não. Entende? Hoje em dia, a gente consegue viver 100 anos, no máximo, 101, 105, um ou outro. E já acha muito, né? Nossa, viveu Acha até muito. 105 anos. Exatamente. É dito que na Lemúria, na época da Lemúria, viviam 2.000, 3.000 anos. Nunca ouvi falar, Adriana, nisso. Pois é. A Terra tem 4 ou 5, isso é o que eles constatam, né? Bilhões de anos. Você acha que a gente só existe há 200 mil anos? É porque tem Existiam séculos. outras civilizações, outras civilizações. Ah, era conectada com Deus? Não. As suas potências masculina e feminina eram totalmente harmonizadas. Mas isso não é uma graça, uma bênção de Deus? Então, É- Deus é espiritual. Deus não está fora de você. Uhum. É isso que eu estou acabando de dizer. Deus, você é Deus, porque você é essas duas potências, as duas faces de Deus estão em você, as duas facetas, o pulso e o impulso e a atração estão em você. No momento em que você consegue fazer esse entrelaçamento, fazer essa dança acontecer, você vai ter saúde, abundância, sempre na presença, no agora. A consciência observadora, observando a sua dança interna, trazendo, se abrindo para esse feminino, que é vida, é paz, é alegria, é bem-aventurança. Agora a gente consegue entender Radha e Krishna, Uhum. sabe? Agora você entende quem é Radha e Krishna. Krishna não vive sem Radha, Radha não vive sem Krishna, É verdade, isso é verdade. Dá sabe? para lembrar isso. Por isso, por isso que a gente consegue estabelecer todo o nosso equilíbrio energético. E os chakras, eles são vórtex de potência. E cada um vai vibrar, vai ter uma vibração numa potência maior, masculina, outra na potência feminina, porque é para que olha só, é dito que a Kundalini, que é essa ascensão da consciência, que ocorre em 2 canais que nós temos aqui na frente, então ela sai de lá de baixo, da base, então a base sai, o masculino sai, aí ele sobe, dança com o feminino, no segundo chakra, aí ele sobe, alcança o masculino de novo, sobe feminino, sobe masculino, sobe feminino, se integra os dois. Isso é a Entendi. ascensão da consciência. Uhum. O que que Jesus era? O maior feminino masculino que você pode existir. Você não via Jesus desmoecando. E ele era doce, amor.
Ele só expressava a alma dele. A Mas alma. ele era Deus também, né, Adriana? Ele era Você, Deus. você é Deus. Vós sois deuses. Hum, Vós sois deuses. Podeis fazer muito mais do que eu faço. E vou te ele falar uma outra coisa. Eu não ia abrir, mas eu vou abrir. Na verdade, toda esse entendimento me veio a partir de uma canalização de Jesus que eu ouvi. Uhum. E aí eu consegui entender isso completamente. A partir das cartas de Cristo, né, que eu leio, e aí veio essa canalização que foi muito específica. Eu lembrei uma coisa, acaba de falar que eu lembrei uma coisa muito importante também. Então, e aí a gente consegue ver Jesus. Jesus era o próprio masculino e feminino totalmente integrado. Era uma consciência no presente, no agora, transbordando a fonte, transbordando amor, transbordando beleza, transbordando saúde, transbordando prosperidade. E o que que acontecia? Ele era aquela consciência observadora, deixando fluir as suas duas potências em total confluência. Por isso ele curava, porque ele pegava. Por exemplo, tinha uma pessoa no negativo lá na doença. Ele trazia o referencial positivo, que era aquele feminino naquela pessoa. De repente, era um chakra que ele precisava ativar, um campo de força nele mais feminino, e era ativado, e a pessoa acabava se curando. Então, Impressionante Deus isso que você está está onde? falando. Exato, então Deus está onde? Está fora? Não, Deus está Lembrei de duas em cada coisas. ser. É. Lembrei de duas coisas nesse seriado The Chosen. Uma vez ele estava muito cansado e de tanto pregar, e aí chegou em casa e a mãe foi lavar os cabelos dele. E aí ele começou a dizer como estava difícil os discípulos dele entenderem ele. Aí a mãe falou, mas eles falou assim, mas eles são humanos. E Jesus falou, eu também sou humano. Ele fala para ela, eu também sou humano. Então, é essa coisa que você está falando, essa integração que existe. E outra passagem também, Adriana, que eu achei muito importante, está fazendo uma conexão para mim agora. Tinha Tiago e Tiaguinho, né? Um dia, Tiaguinho, ele começa a dar poderes aos discípulos de dois em dois para curar, sabe, para tudo. Só um E, minuto. Ele não dá poder para essas pessoas. mas Ele nesse negócio da ele ativa esse potencial que já existe neles. Ele ativa isso. Covid, Eu estou tentando fazer com que esse potencial seja ativado em mim mesma. E o que eu estou falando aqui para você vai fazer com que você ative esse potencial em você. Continua. aí ele começou, bom, ele dá essa impressão de que ele dá esse poder dele, passa para os discípulos, né? Vocês vão poder fazer melhor do que eu, né? E aí tinha um deles que tinha Tiago e Tiaguinho. Tiaguinho era defeituoso de uma perna, andava de bengala. E quando Jesus fala para eles, vocês vão curar igual a mim, vocês vão salvar, enfim, dá para eles, eu chamei assim de poderes, né? Como Jesus tinha poderes. E aí o Tiaguinho fala para ele, mestre, como que eu vou curar as pessoas se eu ainda tenho esse defeito na perna e você nunca me curou? Olha, aí é tão importante isso que ele falou. Ele disse para Tiaguinho, eu confio tanto em você que você vai se curar. Sabe? Eu não preciso te curar, você mesmo vai se curar. Porque ele já era um apóstolo de Jesus, então Jesus conhecia cada um. Então falou isso para ele, eu tenho tanta confiança que você mesmo vai se curar. E aí Tiaguinho começa a chorar, abraça Jesus, Jesus abraça ele,
sabe, ficam os dois abraçados um tempo e acaba aquela cena. Então eu falei assim: "Meu Deus, que coisa bonita isso", porque é uma Sim, coisa forte e uma coisa verdadeira, você pode se curar. porque olha só, sabe o que que Jesus tirou dele? A crença em 2 poderes. Uhum, Jesus retirou essa crença em 2 poderes. Ele retirou entendi. uma separação, ele fez ele se tornar integrado. Perfeito, entendi. Entende? Quando você tem uma desagregação das 2 potências, espera aí só isso mesmo, Deise, o potencial está em cada um de nós, os 2 potenciais. Espiritual. Pi, a sigla pi significa masculino e feminino. Por que vocês acham que o nome de ser espiritual tem essa sigla? Que é o Caminho fi. espiritual, né, a gente fala muito isso sem saber o sentido dessa palavra. "Ah, eu Exato, estou fazendo o caminho espiritual, eu estou procurando melhorar meu lado espiritual", não é? exato. E as pessoas acham que é ser bonzinho. Sabe por que que as pessoas olha só como é um feeling, né, é um feeling. Olha que interessante. Quando você vai para uma religião, eles vão estar falando sempre de ética e moral. E a gente sempre acaba criando complexos de culpa e tudo mais, porque desagradou alguém ou porque falou de uma forma mais, né, grosseira, e assim vai. Porque a gente tem uma ideia, é uma vaga ideia de que ser espiritual é alguém que é compassivo, é alguém que é condescendente, que fala manso. Por quê? É o feminino. Estão conseguindo Uhum. compreender isso? Ninguém Tô, fala eu isso tô pra com gente. Ninguém fala isso pra gente. eu sempre eu vejo o caminho espiritual, quer dizer, o lado espiritual, que eu nem sabia que separando as sílabas, cada sílaba tem um sentido. Eu achava que era me melhorar como pessoa, a cada dia, Sim, entendeu? exato. E Para não se poder trata disso. hã, Você não se melhora como pessoa. O caminho espiritual é uma autodescoberta de quem você verdadeiramente é. perfeito. É só isso, é um desvelar. E Esse é o você falou caminho também espiritual. E aí, quando você consegue fazer isso, você não vai pedir nem a Jesus, você só vai agradecer a Jesus o por ele ter. importante, eu não sei se acontece isso com muita gente, comigo acontece, quando eu sinto, assim, uma coisa muito boa, essa felicidade que você fala, essa alegria dentro de mim, eu falo: "Isso aí vai passar, isso não dura muito não". Eu mesma Olha, falo e às vezes eu é penso seu assim: lado masculino fazendo isso, desagregado, "Exato, desagregado". E seu aí eu lado fico masculino. pensando, quando eu sinto essas coisas boas, eu falo assim: "Será que é isso mesmo? Será que eu estou". Olha, Daqui a pouco isso impressionante. passa, eu falo assim, aí depois vem mesmo uma tristeza, vem uma coisa assim, entendeu. Mas é Você muito assim, vai capturou lá e essa energia. E sabe quem que você acionou? Seu corpo de dor. Sabe esses processos, assim, de, por exemplo, às vezes você chega em algum lugar, alguém chega em algum lugar e logo acontece uma briga? Já viu isso? Aí os espíritas, né, vão falar: "Ah, é obsessor, é não sei o quê e tal". Não, um corpo de dor ressoou com outro corpo de dor. E aí entendi. eles, em formas desagregadas do seu feminino, era só embate masculino, ego com ego, ego inconsciente, corpo de dor com corpo de dor. Uhum, Então, nós podemos andar com os nossos corpos de dor e provocar, às vezes, uma situação em outra, porque é energia, gente, é energético. uhum, Nosso masculino muito alterado, muito em evidência, ele pode se conectar com outro masculino desagregado, muito em evidência e ocasionador. Não tem obsessor nenhum, entendi. sabe? E olha só, uma outra coisa que, voltando lá ao caso de Jesus, né? Existia a Bíblia.
Primeiro Testamento. O que Jesus ensinou, as coisas que Jesus falou, foram coisas que ele vivenciou. Foram epifanias dele, seus 40 dias no deserto. Lá ele se abriu para o interior. Lá o feminino dele, o sagrado. Não tem o tal do sagrado feminino? Tem, O tem. tal do sagrado feminino é isso. As pessoas estão equivocadas. Estão falando que o sagrado feminino é o gênero feminino. Não é isso. O A gente está sagrado desequilibrado, feminino. né, Adriana? O ser humano está Exatamente. desequilibrado. O sagrado feminino é exatamente todo o potencial da fonte positiva. E então, se eu posso dizer que o lado sagrado de Deus, digamos assim, é feminino. É considerado feminino, porque é um potencial interno. É a sua necessidade de manifestar todo o potencial que existe na consciência, no campo do invisível, do imanifesto. Amor, benevolência, magnificência, prosperidade, liberdade. Olha isso. Isso é o feminino. Senão, não haveria homem e mulher, haveria só um gênero e ponto final. Uhum. O desequilíbrio, por exemplo, que eu não condeno, não tenho nada contra, assim, do homossexualismo, tem a ver com isso? Ou é uma coisa física de nascimento? É uma coisa, a pessoa, ela tem aquela preferência e ela pode ser Olha, uma tem excelente vários pessoa. fatores. Não, tem vários fatores. Porém, tem a ver com corpo de dor e tem a ver com ego. Por exemplo, você tem um homem que gosta de homem. Uhum, E muitas das vezes eles têm aí às vezes eles têm um trejeito, né, mais afeminado, num certo aham, sentido. Ali é um masculino altíssimo. Não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui. hum, Que o masculino ego, sem estar apoiando o feminino, o masculino ego inconsciente, ele objetifica as coisas, tudo vira objeto para ele. O masculino consciente percebe Deus em todas as coisas, percebe o masculino e o feminino, o potencial e a consciência em cada ser. É unificador, é agregador. Então, ele está identificado com corpos femininos. É ego no mais alto grau. E vice-versa. A mulher, a mesma coisa. Ela está identificada com um gênero, com uma força. Ambos estão com masculino em evidência no alto desagregado do feminino, no certo sentido. Não tem, todo mundo tem. Agora, você optar e gostar uma mulher gostar de uma mulher ou um homem gostar de um homem, tem a ver com uma série de situações. Situações na infância, situações de identificação, alguma coisa que você sofreu. Às vezes nem acontece nada disso, ele opta por ter essa experiência mesmo, é a própria uhum. experiência da consciência. Mas você vê erro nisso? Nem um pouco. Uhum, Só é ruim para a pessoa, porque a mente humana, ela coloca. Porque o que que acontece? A vida é pedagógica. Existe homem e mulher para que eles possam se externamente mostrando tudo que está fora está dentro, ok? uhum, uhum. Então existe o homem, o símbolo mulher, para que nós possamos entender que o que está fora está dentro. Então, que a gente precisa fazer essa harmonia internamente. A opção sexual já vai depender de outras situações psicológicas, Sim. psicoemocionais. E aí gera até mais problema do que satisfação. Porque assim, como é que você vai equilibrar dentro se o fora
está reverberando, de repente, aquilo que está dentro em exagero. É Que às verdade. vezes você tem duas mulheres e ambas são bem masculinas. Uhum. Você já viu Tem isso? É engraçado. não, a gente não entende, a gente vê aquilo e a gente fala: "Meu Deus, a gente não sabe quem é homem e quem que é mulher". Não é porque tem essa confusão, a nossa Exato. visão, a Então, nossa é um desequilíbrio interno. Será que quando eles entenderem esse equilíbrio, será que eles vão optar pela mulher? Não sei. Talvez é já ver esteja esse desequilíbrio interno, porque você acaba atraindo mais do mesmo, que é para você poder ver, entende? Por exemplo, eu acho o meu marido o homem mais feminino que eu já conheci na vida. E ele tem um jeito másculo, a voz dele, o jeito dele, ele é extremamente másculo. não, mas Másculo, você quer dizer que ele tem um lado feminino desenvolvido, equilibrado. desenvolvido, equilibrado, exatamente. Entende? Maravilhoso conviver com um homem assim, né. Exatamente. E aí muitos acham que vai descambar para coisa do feminino de, né, de trejeito, e não é isso. Uhum. Percebe a diferença? O Verdade. gênero, o fora só tá mostrando o que está dentro. E aquilo que você está atraindo, as suas escolhas fora, vai estar mostrando aquilo que você precisa harmonizar dentro. Adriana, você vê o mundo, assim, tão desequilibrado em tudo, né, na natureza, as coisas acontecendo, né, Mas então está você mudando. E a própria natureza, ó, a própria é natureza é a própria natureza, tsunamis, incêndio, terremotos, tudo isso, incêndio. ele exatamente, é o desequilíbrio interno, tanto no individual como no coletivo, reverberando para eu acabei de falar aqui agora para você, às vezes você passa, vai num restaurante, não vocês aqui, né, mas uma pessoa que tem, sei lá, uma pessoa muito arrogante, né, uma Hum, pessoa que tem um ego muito inflado, tá muito desconectado do seu feminino, aquele ou homem ou uma mulher, tá? Pode ser uma mulher também, aquela mulher que é muito, né, gosta de brigar, que não sei o quê, que dona chega da verdade, né. exatamente. Chega, às vezes acontece com ela, mas às vezes acontece, ela vai para um restaurante, acontece a briga na mesa seguinte. É energia, é eletromagnetismo. Mas é ela que passou essa Pode ser energia para ela a que mesa do tenha, lado? ela pode ter acionado isso na outra pessoa. Nossa, que coisa horrível. É, é muito normal, é muito normal. Aí o outro não está consciente, não está na presença, não está integrado, o que que vai acontecer? Vai reverberar aquilo que está dentro dele, aquela confusão, aquele conflito, e aí briga, o casal briga, ou briga com garçom, sei lá, Bebe a mais também, vai bebe a ficando mais, ridículo, falando alto, e aí né. vai. Exatamente. Nossa, Adriana, que coisa horrorosa, quanta coisa está acontecendo. Tudo isso que a gente está conversando, está acontecendo. Está acontecendo. Então, assim, mas anime-se, porque o feminino está se abrindo. Ah, tá, também, é. Estamos vivendo numa era do feminino. O feminino já falou assim: ó, basta, até aqui você foi. Agora eu preciso me expressar no mundo. Eu quero me expressar. E aí vai haver um esgotamento do masculino, guerras, subjugação, porque o masculino está agonizando. Nossa, Ele está agonizando, ele está nessa encontrar agonia. E é assim, e isso vai estar nas mulheres, nos homens e nas crianças. é porque eu acho que como a gente falou no começo da conversa, o homem é que valia, a mulher não valia nada. Hoje a mulher está se expressando, está tomando seu lugar, e o homem não consegue ver isso, o lado masculino não está Sim, conseguindo ver isso mas ele está com se naturalidade. sufocando. Exatamente. O feminino está sufocando o homem também, assim como Exato. as mulheres, essas mulheres que eu falei para você, muito masculinizadas, com a potência masculina muito no alto, estão sendo sufocadas. Uhum. É um sufocamento Ah, mesmo. mas aí ela é mulher mesmo, mas ela é cheia dos dons, então o homem sufoca ela, porque não pode aceitar.
que aquela mulher tem aquelas qualidades, é isso? Exato. E a mulher, ela tem uma propensão a desenvolver mais esse feminino. Só que isso estava tão desregulado, porque ela foi tão oprimida que ela preferiu ser masculino-feminino. Ou seja, ela preferiu ter essa potência masculina, eu posso, eu faço, não sei o quê, larará, larará, quando, na verdade, ela, sem o feminino, ela não pode nada, ela não faz nada. É tudo temporário. Quem faz alguma coisa é aquilo que eu falei, é o espírito, é o positivo, entende? Ela tem que aprender, né? Aí, quantas mães que não estão integradas, são mais masculinas do que femininas, e isso acaba reverberando em Na educação. frustrações nas crianças, na educação, exatamente. Quando uma mãe é muito rígida, deve causar isso. Exatamente. Mães muito rígidas acontece, porque Desequilíbrio, não né? deixa a criança se expressar, né? Não deixa a criança trabalhar o feminino dela, Exato. independente dela ser menino ou menina. E depois eu estou vendo que eu acho que não existe ainda, nunca ouvi falar numa terapia que trabalhe esse lado, essas coisas que a gente precisa. Ainda não, só quem está fazendo isso ainda agora é o Jaya. Está É, fazendo? ele Mas está fazendo a eu não mentoria, entendi. né? Lá Pois na é, eu não entendi o que que é essa palavra. Eu falei para ele. é exatamente isso que ele está fazendo, fazer esse equilíbrio interno. Sabe? Nas Entendi. suas potências, por isso que ele fala potências cognitivas. Então, Pois é, são as suas potências, é você se curando, só vai estar mostrando para você aonde está desequilibrado, sabe? E aí você vai integrando, você vai integrando, você vai integrando, vai integrando, até que você fala, caramba, e não tem mais volta. Quando você consegue entender isso, e eu estou super feliz que estou vendo que você está entendendo, quando você consegue entender esse ponto, é como se o barco assim já fosse soprando. Não existe dois poderes, só existe uhum. um poder que é da fonte. É a consciência e o poder da fonte, que é Mas só o trabalho do Jaya é uma terapia? é, é uma terapia. Terapia da palavra, Sim, conversada. exatamente. Só que é uma terapia voltada para o aspecto espiritual, para você encaixar no que você verdadeiramente é. Não comportamental, não é? É diferente, Uhum. tá? Tá, entendi. Então, eu vou só terminar de ler esse parágrafo aqui para a gente fechar. É, menina, estou com fome. Eu também. Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que é que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Isso determina a qualidade da nossa consciência. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Claro. A qualidade da nossa consciência, ela vai ser determinada de acordo como estamos no presente, no agora, na presença. Como o nosso masculino, que é consciência, potencial expansivo, apoia o nosso feminino, que é o nosso interno, o campo real e verdadeiro positivo, que é a totalidade de Deus, do Criador, da fonte em cada um de nós. Como isso está se expressando no mundo. O divino caminhando através do humano. O divino individualizado. O O divino humano se expande. O é, humano divino. se visualizando de verdade, né? Exatamente. É o sagrado feminino se expressando em cada ser. É o Pode-se sagrado dizer feminino também se o expressando. sagrado masculino também se equilibrando? O Pode ser, sagrado masculino é consciência presente, presença.
É o exterior. Também o sagrado masculino é exatamente o ego consciente. É o ego no agora, na presença, apoiando o feminino, apoiando essa integração. O sagrado masculino é essa expressão verdadeira e genuína. Quando o ego está consciente, é sagrado e está em total confluência com o feminino sagrado também, ele se expressa no positivo, ele age no campo da fonte, ele age em benevolência, ele age em concordância e em coerência com o centro. Ele age em integração, ele age em comunhão com todas as coisas. Porque quem age, o impulso da ação, é esse masculino, podemos dizer assim. Mas quem faz com que essa ação seja com uma intenção benevolente é o feminino. Então, olha como a ação tem que estar voltada para essa integração também. Eu cheguei a falar, acho que eu comecei a falar lá do trabalho e acabei me perdendo, não terminei. Todos os trabalhos, todos os processos, todas as profissões, elas estão voltadas para o feminino. Ah, eu acho que eu falei isso mesmo. Mas, por exemplo, você é uma telefonista, né? Você é uma telefonista. Ah, telefonista hoje já não existe mais nem telefonista. Vamos botar aqui. Você é uma faxineira. Você é uma faxineira. Você vai para um lugar para limpar aquele lugar, ok? Se você vai para aquele lugar só para limpar aquele lugar pelo dinheiro, pelo seu salário, tá desacoplado do feminino, você tá no teu ego, no masculino, tá achando aquilo tudo horrível, um saco, você tá identificada com aquela profissão ou com aquele agora ali, tá sendo insuportável para você. Mas se você vai para lá e percebe que esse feminino que brota, que dá fonte, surge, é o próprio bem-estar. Porque quando você limpa um lugar, o que que você provoca para as pessoas? Bem-estar, concorda? Claro, concordo. Proporcionando bem-estar, entende? Então, se você vai com essa intenção, pô, vou legal, vou para aquele lugar, vou proporcionar bem-estar para as pessoas, ainda vou ganhar dinheiro, ainda vou receber por isso. É a sua alma ali dançando, bailando com o seu masculino. Perfeito. Olha que diferença, sabe? Você vai. Aí o agora, para você é miserável, como a gente leu aqui? Não. O agora é a oportunidade de você expressar a fonte. Ah, mas é só isso que eu sei fazer. Então faça de acordo como se você estivesse jorrando da fonte, integrado. Valorizando, né, o que você está fazendo. Valorizando isso nesse sentido. Não é que as outras precisam valorizar, não. Você que se coloca nesse agora e você está se expressando. A sua alma está ali expressando. Porque a alma também é a satisfação das necessidades. Então, quando eu satisfaço as necessidades de alguém, eu estou na fonte, eu estou integrada com o meu feminino. E o trato, vamos dizer, a menina que vem para cá, ela já está comigo há 10 anos. Eu chamo ela de amiga. E ela não é uma faxineira, eu chamo ela de colaboradora, É porque ela isso me aí. ajuda na vida, na minha casa. Faz uma comidinha para mim, arruma meu quarto, limpa tudo direitinho. É Eu tudo da abraço ela. fonte. É tudo Obrigada da por tudo. fonte. Isso. E isso dá valor ao trabalho dela. Eu acho que isso pode ajudar a ela valorizar o que ela faz, Sim, você né? está reverenciando o feminino nela. Eu sempre falo, obrigada por tudo. Ah, não, dona Isabel, obrigada a senhora também. Quer dizer, é uma relação muito boa, sabe? Muito de igual para Exato. igual. É isso aí, é isso aí. Ela só Assim, está jorrando da fonte, o feminino dela. Espero que ela esteja consciente disso também, me parece que sim. Entende? Então, é, assim, todo o nosso trabalho, por isso que o Jaya também fala uma coisa legal do trabalho, que ele fala que é um labor. Labor vem de laboratório. É o seu uhum, laboratório, onde você está
laborando, se elaborando o seu masculino e seu feminino, a sua presença, sua potência no ato de presença, sua potência da fonte se manifestando no sua individualidade, ali no seu ego consciente. Olha como muda! Completamente. Imagina Isso como aí. se a gente tiver uma terra assim, né? Ah, é. Uma nova terra. Pensando também. Essa é a nossa conquista. E começamos assim, com o poder do agora aqui, aí você passa para um outro, nossa amiga Daisy que está aqui passa para a filha, e assim a gente vai É o fazendo primeiro esse livro que você movimento. lê, assim, com pessoas? É o primeiro livro que Primeiro, você... primeiro. Vamos ler depois do Eckhart Tolle também O Poder do Silêncio? Vamos, claro. Eu Vamos ter o acho que a poder do meditação silêncio. ajuda muito a gente chegar a essa consciência, né, Adriana? Sim, sim. É, Daisy, que bom que você gostou, viu? Realmente foi muito especial. 2 horas, olha, É 2 horas. mesmo. Chega de falar, Adriana? Chega de falar. Mas Eu adorei, sua tenho esse... contribuição foi ótima, porque olha como clareou bastante, né? Você estava ainda meio confusa com algumas questões e hoje, né, clareou. Sentiu? A Porque, Deise entende tudo logo? hã? A A Daisy, Deise, ela está ela... conseguindo entender. Daisy é minha aluninha de yoga. Ah, é? Lá na É. Granja? Não, ela é lá do Montanha. Ah, tá. Mas Onde então tá você mora? bom, tá ótimo. Eu vou mandar esse vídeo, tá? Ela disse que tá conseguindo entender, sim. Eu vou mandar esse vídeo que a gente botou no início, lembra? Maravilhoso do Rumi, Ah, manda sim. lá no grupo, que foi um vídeo assim muito impactante para mim. E é isso. Eu agradeço a vocês por me ouvirem até agora. Foi uma aula incrível, maravilhosa. Cada aula eu me trabalho cada vez mais. Eu escuto de novo porque para mim é muito importante também. Então, reescutem e vamos em frente. É, eu Nós, sinto que você cada vez se aprofunda mais, sabe, Adriana? pois é, e coloca na prática, né? Isso é que é importante. É a prática da coisa, tá bom? Uhum. Tá ótimo. Então, somos presença, somos consciência, somos um e dois ao mesmo tempo, né? Então, Isso aí. namastê, e assim é. Namastê. Gratidão. Gratidão. Tchau. Gratidão.